Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos comentar mais uma questão discursiva da UFSC 2018, tá? A questão ela fala o seguinte, que o cultivo de grãos no Brasil tem contribuído significativamente para o cenário econômico. Em meio a diversas crises financeiras, o agronegócio tem sido responsável pelo crescimento do PIB no segundo trimestre desse ano. Segundo a Conab, a safra de 2016 e 2017 de grãos deve atingir a marca de 232 milhões de toneladas, constituindo um aumento significativo em relação aos 190 milhões de toneladas da safra passada. O Sr. Norberto possui uma propriedade no interior do estado destinada ao cultivo de grãos, em especial soja. Com o aumento da produção, faz necessário ampliar a estrutura de armazenagem de grãos. Para tanto, pretende construir 3 novos silos de armazenamento, cada um com capacidade de 2 mil toneladas, em função da necessidade, em função da densidade dessa espécie de grão, das condições de armazenamento e do controle de umidade de outros fatores, o armazenamento de 2 mil toneladas requer um espaço cujo volume é 3.140 metros cúbicos. Então, agora começa a parte química, tá? Que são as perguntas, eu vou ler elas. Quando terminar de ler, você pode dar um pause para tentar fazer. São questões, eu acho que relativamente fáceis, tu consegue. E aí, no próximo slide, eu já começo a resolver, tá? Então, diz assim, que a alta produtividade da soja, descrita na propriedade do Sr. Norberto, está relacionada com a utilização de cultivares, a correção do pH do solo e a adição de fertilizantes. A acidez excessiva do solo é tipicamente corrigida utilizando-se substâncias alcalinas, como calcário, que é um composto majoritariamente por carbonato de cálcio. E a questão é, equacione a reação de hidrólise do íon carbonato na presença de água, demonstrando sua característica alcalina. Aí tem um pseudo-enunciado aqui, né, um subenunciado, que diz o fertilizante contendo nitrogênio, fósforo e potássio, que é o NPK, 4,30,10, indica que em sua composição 4% de nitrogênio, acho que aqui só faltou o nosso 4%, tá, para a questão. Ele está dando a massa do nitrogênio, porque sabe que nessa fase aqui, né, no terceiro dia, a gente não tem a tabela periódica, então eles são obrigados a te dar as massas, né, dos caras aqui que eles estão citando. 30% de pentóxido de fósforo e 10% de óxido de potássio. Em massa, essa porcentagem. Ainda que o pentóxido de fósforo, ou de difósforo, né, e o óxido de potássio não sejam os constituintes reais do fertilizante, essa é a forma de representação usual. Considere o fertilizante, né, do exemplo, a ser aplicado em uma quantidade de 300 kg por hectare no preparo do solo para o plantio no terreno do Sr. Norberto, que possui área de 15 hectares. Então, letra B, calcule a massa total de fertilizante, que deverá ser utilizado no terreno conforme os dados enunciados. E a C, com base no resultado do item anterior, da letra B, né, calcule explicitando as etapas do cálculo, a massa total de nitrogênio e de potássio presente no fertilizante aplicado sobre o terreno. Tá, o que seria legal você saber dessa matéria? Hidrólise salina, que é uma questão relativamente fácil, tá? A gente chama de hidrólise toda vez que um ânion, um cátion, ou de forma geral, um íon, tá, que forma o sal, por exemplo, quebra a água. Então, o único caso que não é a hidrólise que a água quebra alguma coisa, tá? Nessa hidrólise aqui, a água está sempre quebrada. Então, o que vai acontecer? Ó, o cátion, por exemplo, ele vai reagir com a água, mas só se ele for de uma base fraca. Por exemplo, se a gente pegar o amônio, ele reage com a água porque ele prefere ficar junto com a hidroxila. A base fraca, ela tem essa característica, né? Essa base é fraca e ela quer ficar juntinha, ela não quer liberar essa hidroxila, tudo bem? Então, por isso acontece com cátions de base fraca. E aí tu pode, inclusive, montar o KH dele, tá? Então, por exemplo, se eu sei que a água aqui, né, ela é formada por hidroxônio e por hidroxila, o que eu posso afirmar? Se o amônio pega a hidroxila, ele libera o hidroxônio. Como o hidroxônio e a base são meus produtos, né, vai em cima na constante de equilíbrio e eu divido pelo reagente que é o amônio. Então essa é a minha constante de hidrólise, tá? E essa é a hidrólise. Olha, eu vou te mostrar uma que eu acho muito interessante, que é a hidrólise do alumínio, porque é muito normal o pessoal dizer que o solo
ele é um solo ácido por culpa do alumínio. Tu fica, cara, o que o alumínio tem a ver? É porque é o cátion alumínio. E esse cátion alumínio, ele pega as hidroxilas da água formando essa base fraca aqui. Isso só ocorre para formar bases fracas. O cátion de uma base forte ele não faz isso, né? Então, no momento que ele pega a hidroxila da água, libera quem? O hidroxônio. Se tu quiser deixar balanceado bonitinho, pode pôr um 3 aqui. Então, tá liberando hidroxônio, né? Aqui tu poderia ainda colocar um 3 para deixar mais certinho. E aí libera, e aí fica produto sobre reagente, né? Aí tá consumindo aqui o cátion alumínio. Show? Isso vale para ácidos também, né? Se eu tiver, por exemplo, um ácido fraco, o ânion dele ele vai reagir com a água e vai pegar o hidroxônio, porque ele prefere ficar assim, desse formato aqui, e não separado, tá, em H+, e Cn-. Então, se ele pega o hidroxônio da água, né, aqui ele libera a hidroxila. Essa é a reação de hidrólise, que repara que é a quebra da água e não pela água nesse caso. Beleza? Se eu for montar o KH disso, né, que é a constante de hidrólise, é o ácido vezes hidroxila, dividido pelo reagente, que é o CN. Lembrando que a água aqui, né, ela não entra na constante de equilíbrio aqui para fazer os cálculos. Show? Então, na primeira pergunta que ele vai fazer... só para lembrar um detalhezinho, tá? Eu vou escrever aqui, se eu tiver esse sódio aqui que formaria uma base forte, a hidrólise não ocorre, porque ele não quer a hidroxila, quer ficar separado da hidroxila. E a mesma coisa se eu tiver um ácido forte, tá? Então, esses cátions, tá? Ou ânions, que são provenientes de base forte ou de ácido forte, não ocorre reação de hidrólise, beleza? Tá, então, na letra A ele pede assim, equacione a reação de hidrólise, que tu acabou de ver, do íon carbonato. Então, eu vou escrever o carbonato aqui, vou escrever a água, claro, se é hidrólise, cara, tem que ter a presença de água, senão não tem sentido. Então, esse ânion carbonato, ele vai pegar o hidroxônio da água, né, e vai liberar a hidroxila, mostrando a sua característica alcalina. Combinado? É só isso. Essa letra B aqui eu achei até meio estranha, cara, porque eu achei muito fácil, assim. Geralmente eu sei que a discursiva tem umas questões relativamente fáceis, mas essa até foi um pouquinho demais, assim, tá? Que é 300 kg por hectare. Então quer dizer que a gente tem 300 kg em 1 hectare. Consequentemente, em 15 hectares vai ter X. E esse X é 4.500 kg. Então, é uma resposta relativamente fácil, né? Tu só escreve isso, em 15 hectares são necessários 4.500 kg. Show? Acho que não tem nada demais, né? E agora vem a C, que é um pouquinho mais trabalhosa, que ele quer saber o seguinte. Calcule, mostrando os cálculos, né? A massa total de nitrogênio. Então, olha só. Se a gente pegar aqui os 4% de nitrogênio que tinha o adubo, o que vai acontecer? 4.500 quilos é o 100%. Então, 4% é só de nitrogênio, consequentemente, 180, tá? Só fiz a regra de 3 aqui. 4.500 é os nossos 100%, né? Então, eu sei quanto tem de óxido de potássio, tá? Porque tá aqui, 10%. Então, 10% deu 450. Só que ele quer só de potássio, né? Por isso que ele deu a massa do potássio aqui. Então, olha só, como a massa desse cara aqui, tá, para 1 mol é 142, e esse cara tem 2 potássio, né? Digamos, 1 mol dessa substância tem 2 mols dessa, e 2 mols de potássio ali dentro. 2 potássio, que é 39,1 vezes 2, dá 78,2. Então, se eu tiver 450 quilos dessa substância aqui, obrigatoriamente eu vou ter 373,56 quilos, ou tu pode arredondar isso aqui, que nem o gabarito sugeriu, que é 374 quilogramas. Tudo bem? Tu ainda pode escrever, né, para ficar mais bonitinho, tipo, a massa total de nitrogênio, 180 quilos, a massa total do potássio, 373,56 quilogramas. Beleza? Bom, gente, a questão era isso, tá? Eu espero que você tenha curtido aí a resolução. Se tu quiser acessar o canal para ver outras resoluções, basta clicar aqui. E vou deixar meu último vídeo aqui também para vocês degustarem. Bons estudos aí, até mais. Tchau!